Fala aí, nação rubro-negra. Hoje temos um tema pesado e que deixou muita gente revoltada. Vini Júnior ficou fora da bola de ouro. E a pergunta que não quer calar é: foi injustiça ou racismo? Vamos explorar os detalhes dessa decisão e os comentários de Vene Casagrande e Jorge Nicola. E muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixe seu like e vamos pro corte. Vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo importante, temos informações do Flamengo, mas também temos um assunto que eu considero lamentável. O dia 28 de abril de 2024, dia inclusive do flamenguista, porque é o dia de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo, será marcado para a história do futebol mundial como um dia vergonhoso. É assim que eu posso tratar, tem vários outros adjetivos para a gente definir o que aconteceu no futebol hoje, mas é um absurdo, e a gente não pode deixar de comentar aqui no canal Vene Casagrande o absurdo que fizeram com o Vinícius Júnior. E eu não estou falando isso porque ele é cria do Flamengo, torcedor do Flamengo, não. Eu estou falando isso porque eu não consigo ver injustiça. Na verdade, não é injustiça não, tem uma outra palavra, é preconceito. Eu vou falar já já sobre esse assunto. Tem também Felipe Luiz esboçando um provável time para pegar o Internacional. Será que ele vai poupar geral? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Se quiser colaborar de maneira financeira, o meu muito obrigado desde já, o Pix está aí na descrição. Eu vou tirar o sorriso do rosto porque essa informação não é para dar com o sorriso no rosto. Eu acho que nem o Rodri, o meia espanhol eleito bola de ouro, deveria estar sorrindo nesse momento. Porque eu acho que nem ele pensa que ele merece essa conquista, esse título pessoal. Para quem não sabe, hoje teve a eleição do Bola de Ouro. E o dia, amanhã dessa segunda-feira, começou super movimentada. Antes de mais nada, parabéns a todos os flamenguistas pelo dia de hoje, pela data de hoje. Dia 28 de outubro se comemora o Dia do Flamenguista, que é o dia do São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo. Inclusive, acabou de passar aqui, ó, o São Judas Tadeu aqui na minha rua. Eu tive a sorte, eu não consegui ir à igreja, infelizmente. Tive a sorte de ver o padre passando aqui, muita gente com São Judas Tadeu. Fiz a minha oração. Então você que é católico também faça a sua oração. Se você não é católico, respeite a religião dos demais. Mas o que importa é que hoje é o dia do flamenguista. Parabéns a todos os flamenguistas. E o dia começou movimentado quando o Fabrício Romano trouxe a informação que o Real Madrid, a instituição Real Madrid, que estava programada para viajar a Paris com cerca de 80 pessoas, entre jogadores, enfim, comissão técnica, desistiu de ir para Paris porque ficou sabendo nos bastidores, recebeu a informação que o Vinícius Júnior não seria eleito e quem seria eleito bola de ouro seria o Rodri, jogador espanhol, atualmente no Manchester City, mas que na temporada passada esteve longe de ser eleito o melhor. Eu disse longe, e isso não é uma crítica ao Rodri, que eu considero um cracaço da bola, joga muita bola. Mas a gente está falando de uma eleição pelo futebol jogado na temporada passada. E na temporada passada o Rodri não jogou absolutamente nada para poder receber esse prêmio. E foi confirmado. Foi confirmado. Esse absurdo. É um absurdo. E, gente, não tem outra explicação para não dar o prêmio de melhor do mundo para o Vinícius Júnior que não seja o preconceito, o racismo. O Vinícius Júnior incomoda. E incomoda muita gente. O Vinícius Júnior, além de jogar muita bola dentro de campo, ele bate de frente com um mal enraizado. Não só na Espanha, tá, gente? Isso tem, infelizmente, em qualquer lugar. Mas a partir do momento que ele bate de frente com um país... O Vinícius Júnior recentemente deu uma entrevista dizendo que não concorda a Espanha sediar uma Copa do Mundo porque a Espanha é um país racista, é um país preconceituoso. O Vinícius Júnior incomoda muita gente. E eu não vejo um outro motivo que não seja esse, o preconceito, o racismo, para não eleger o Vinícius Júnior como bola de ouro. Felizmente, eu estou vendo muita gente, mas muita gente mesmo, no mundo inteiro,
seja do futebol, eu vi o Lewis Hamilton, eu vi o que é, enfim, fenômeno da Fórmula 1, eu vi muito atleta, muito ex-atletas, muitos jogadores sendo contra essa decisão. E, gente, vale mencionar, não é nada contra o Rodri. O Rodri, inclusive, foi vaiado quando ele chegou ao evento lá em Paris. Nada contra ele. Mas ele, em nenhum momento, mereceu ganhar essa bola de ouro. O Vinícius Júnior mereceu e muito. E muito. E vou além. Falei hoje no SBT Sport Rio. Vou repetir aqui no canal Vini Casagrande. Nem os brasileiros valorizam o Vinícius Júnior como ele deveria ser valorizado. É a síndrome do vira-lata. Porque se o Vinícius Júnior fosse europeu, estava todo mundo, todos os brasileiros, em êxtase com os fatos que acontecem dentro de campo através do Vinícius Júnior. Em êxtase. Mas sabe por que acontece isso? Também deve ter o preconceito, o racismo, mas é muito mais por ele ser cria do Flamengo. Quando eu fiz a postagem, esse comentário que eu fiz no SBT Sport Rio, e também fiz a postagem do Rodri recebendo o título de bola de ouro, eu vi vários comentários de pessoas contra o Flamengo, obviamente, não são torcedores do Flamengo, ironizando, falando: chora, Vene, Vinícius Júnior ficou no cheirinho, chora, não foi dessa vez que ele ganhou, torcendo contra o Vinícius Júnior, que certa vez, pela própria imprensa brasileira, foi chamado de novo Neguebinha. E isso, gente, não é engraçado, não. Isso é preconceito também. Foi em tom pejorativo. Preconceito não só com Vinícius Júnior, mas também com o próprio Negueba. Falta de respeito. Então, o brasileiro deveria abraçar o Vinícius Júnior, torcer por Vinícius Júnior. E, infelizmente, não é isso que eu vejo. Infelizmente. Mas, na boa, sabe por que eu gosto do Vinícius Júnior? Porque ele vai continuar batendo de frente. Ele vai continuar batendo de frente. Ele mesmo fez uma postagem nas redes sociais falando isso. E tá certo, Vinícius Júnior. Parabéns ao Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, para eles, você não é o melhor do mundo. Mas para nós, aqui, sobretudo, os torcedores do Flamengo, sim, você é o melhor do mundo. Isso aí seria apenas a cereja do bolo na sua linda carreira, que é curta ainda. Você tem anos pela frente. E eu não tenho dúvidas que você vai brigar de novo por essa bola de ouro. Eu não tenho dúvidas disso. Tá bom? Fica aqui o meu apoio ao Vinícius Júnior, que ele nem deve saber quem eu sou. Na verdade, eu posso botar no meu currículo. Eu já fiz uma entrevista com o Vinícius Júnior na época de categoria de base do Flamengo, quando ele ainda estava lá aprimorando, ainda era uma joia sendo lapidada pelo Flamengo. Eu posso dizer que um dia eu já entrevistei o Vinícius Júnior, que inclusive postou nas redes sociais: eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados. Mais um golaço do Vinícius Júnior. Vamos para cima, vamos falar agora do Gonzalo Plata, que deu uma entrevista à Flá TV, e durante essa entrevista ele revelou que naquele lance que ele fez o gol contra o Juventude, ele pensou em fazer o corta-luz para o Arrascaeta no lance. Mas aí naquele momento repensou, mudou de ideia e acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, que ele trata como um sonho. Abre aspas. Quando o Gerson fez o passe, pensei muito rápido em deixar passar a bola para o Arrascaeta, que estava atrás. Mas também pensei que podia fazer o meu primeiro gol aqui. Dominei a bola e chutei. Graças a Deus pude marcar meu primeiro gol. Já tem essa tranquilidade que fala, né? Marquei no Maracanã, com o estádio cheio. Um sonho realizado. Um estádio de muita história. Fazer um gol ali. Era muito sonho desde que cheguei aqui ao Flamengo. Inclusive, a emoção foi tanta que o próprio Gonzalo Plata revelou que esqueceu de fazer a comemoração que ele tinha programado antes de a bola rolar, caso fizesse o primeiro gol. E, segundo ele, a comemoração é a salsa choke, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa, que é um famoso estilo musical lá do Equador. Ele é equatoriano, para quem não sabe. E aí ele só lembrou da dancinha depois que o Léo Pereira o lembrou. Ele disse: dancinha do Equador, faltou no meu primeiro gol. No próximo gol eu vou fazer uma dancinha de salsa choke, um tipo de música que a gente gosta muito lá no Equador. Bacana. Boa sorte aí ao Gonzalo Plata. Lembrando que o Gonzalo Plata vem treinando de 9
Abre o olho, Gabigol, você corre risco de perder essa vaga. E por falar em time, o Flamengo entra em campo nessa quarta-feira, tá? 7 horas da noite, jogo contra o Internacional pela 17ª rodada, um jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, segundo o site Coluna do Fla, Varela, Fabrício, Bruno, Davi, Luiz, Ayrton, Lucas, Pulgar, Alan e Alcaraz formaram zaga e também meio de campo, respectivamente, no treino dessa segunda-feira. Por conta da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo é no domingo contra o Atlético Mineiro, Felipe Luiz deve preservar alguns jogadores contra o Internacional pelo Brasileirão. Provável escalação, segundo o Coluna do Fla, Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Davi, Luiz e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. Fica aí a informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo também de desabafo. Eu precisava falar isso tudo porque, enfim, foi nojento o que aconteceu hoje com o Vinícius Júnior. Foi um dia muito triste para o futebol mundial. Se você não está triste, cara, repense sobre os seus conceitos. De verdade. Porque o que aconteceu hoje foi um tremendo de um absurdo. Tá bom? Beijo, tamo junto, uma ótima semana, fui! Nação rubro-negra, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira para o início de uma semana que vai ser muito decisiva. Quarta-feira a gente joga fora de casa contra o Internacional, o jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e no domingo enfrentamos o Atlético Mineiro no Maracanã, o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. Hoje conversamos também com o equatoriano Gonçalo Plata, ele que marcou no último fim de semana o primeiro gol com o manto sagrado. Você confere isso e muito mais, é claro, só aqui na Flá TV. E hoje, após a atividade, conversamos com o nosso atacante Gonçalo Plata, ele que está muito feliz em ter marcado o primeiro gol com o manto sagrado. O bate-papo completo você confere no nosso canal. Sim, já tenho essa tranquilidade, né? Que a gente fala de, já marquei no Maracanã com o estádio cheio. Um sonho também para mim realizado, saber que um estádio de muita história, fazer um gol aí. Sei que é um sonho foi desde que cheguei aqui no Flamengo, mas marcar ali no estádio foi algo que não vou esquecer nunca. É isso, Nação. Flamengo volta a treinar nesta terça, na parte da manhã, e depois parte em viagem para Porto Alegre, onde na quarta, 7 da noite, encara o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Flá TV é mais Flamengo para você. O Palmeiras pode perder pontos no Campeonato Brasileiro por conta da emboscada armada por torcedores alviverdes. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também da preocupação corintiana com uma lista de 13 jogadores pendurados, que podem virar desfalques para o confronto contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. Preciso te atualizar também sobre a situação de Galopo no São Paulo. Ele tem proposta, vai embora. Quanto o tricolor pede para negociar o argentino? Para completar uma das maiores injustiças do futebol nos últimos tempos, o não prêmio, a ausência de Vinícius Júnior como o melhor do mundo. Os caras conseguiram tirá-lo do primeiro lugar. Falo também sobre o Cruzeiro, de olho em um zagueiro paraguaio. Tem informação importante envolvendo o Atlético Mineiro, que decidiu trocar todo o seu gramado às vésperas da final da Copa do Brasil. Já o Botafogo não deve ter torcida para o confronto contra o Peñarol. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que nesta terça-feira apresentará ao COF, o Conselho de Orientação Fiscal,
uma última proposta recebida para a compra da SAF. Essa oferta foi intermediada pela XP em parceria com a Tauá Futebol e com a Riv e pretende colocar até R$ 1 bilhão no futebol e na transformação do Canindé nos próximos anos. Já Erik ten Hag não é mais técnico do Manchester United. O treinador, que não vinha fazendo bom trabalho há 2 anos, foi dispensado pelos Diabos Vermelhos. Uma das possibilidades para substituí-lo é Rubem Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Bora falar agora sobre o Santos. Você sabia que a demissão de Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino pode mexer com objetivos do Peixe para 2025? Tenho contado para vocês há algum tempo que o Marcelo Teixeira, presidente santista, negocia com Cuca e Jorge Sampaoli. 2 tratativas difíceis, técnicos pesados, com muitos interesses e exigências. Foi diante desse contexto que, somado à demissão do Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino nesse domingo, que a coisa pode acabar mudando. É que o Marcelo Teixeira já havia afirmado para pessoas próximas que gosta demais do trabalho do técnico português, que levou o Red Bull Bragantino a 2 semifinais de Campeonato Paulista em 23 e 24 e conseguiu também a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado, a melhor classificação final do Red Bull Bragantino em toda a sua história. Ainda não há tratativas fechadas, o que eu posso contar é que o Pedro Caixinha pretende continuar no futebol brasileiro, até por isso já havia permitido que seu empresário o sugerisse para vários clubes grandes de futebol daqui. Só mais uma informação, tinha contado para vocês pela manhã que Pedro Caixinha foi demitido, mas não receberá o valor total da multa rescisória superior a 10 milhões de reais. Houve um acordo entre as partes, o Caixinha acabou concedendo um desconto, Red Bull também vai pagar uma compensação e o acordo está fechado. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que decidiu mudar às pressas o gramado da Arena MRV. Tudo para que o campo esteja em melhores condições no dia 10 de novembro, data da partida final da Copa do Brasil. Decisão entre Flamengo e Galo começa no próximo domingo, dia 3, no Maracanã. Uma semana depois, o jogo rola na Arena MRV. E o Atlético pretende, em 7 dias, fazer toda a troca do atual gramado. Esse período de 7 dias inclui a colheita da grama, o transporte e o plantio dela no estádio. Essa grama vai ficar sob um piso de areia e a expectativa, a certeza, é de que o gramado terá muito melhores condições do que o atual. Vale a lembrança, já havia contado para vocês que o Atlético cancelou mais de 50 eventos ao longo do ano, exatamente para não deteriorar um gramado que já foi super criticado. Para o próximo ano, a estratégia do Atlético é ter um gramado artificial para que esse gramado possa receber jogos e também a realização de uma série de eventos. Preciso falar agora sobre o Botafogo, informação que vem do Uruguai e preocupa. O Ministério do Interior do Uruguai determinou que Peñarol versus Botafogo na próxima quarta-feira tenha torcedores apenas do Peñarol. A determinação veio através do seguinte texto, abre aspas: diante dos incidentes violentos no Rio de Janeiro, decidimos proibir o ingresso dos torcedores do Botafogo no estádio Campeão del Siglo para a partida da volta em Montevidéu. Essa medida responde a razões de segurança e busca evitar possíveis represálias que poderiam desencadear novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes. O Ministério Público do Interior já fez essa manifestação à Federação Uruguaia, a Conmebol ainda não se posicionou, com detalhe de que vários torcedores do Botafogo já estão desembarcando em Montevidéu para assistir essa partida. Importante contar também que tal decisão fere o regulamento da Libertadores da América, que prevê a presença de pelo menos 4 mil torcedores visitantes nos jogos. Se houver um veto, esse veto precisa acontecer com 8 dias de antecedência. Estamos a 2 dias da realização da partida. E você, o que pensa sobre o tema? Usa o espaço para comentário e já registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro de olho em um zagueiro paraguaio. Pelo menos é o que garante Everton Guimarães. Meu parceiro e apresentador do programa Os Donos da Bola na TV Bandeirantes assegura que o Cruzeiro negocia com Omar Alderete, atleta de 27 anos de idade da seleção paraguaia e do Getafe, tem sido titular das duas, tanto da seleção do seu país quanto do Getafe. Contrato até junho de 2028 e ele chegaria para dar um novo peso ao sistema defensivo do Cruzeiro na próxima temporada. Tenho contado para vocês que o Cruzeiro não vai poupar esforços para melhorar o nível do seu time no ano que vem.
Antes de gravar esse vídeo, ainda conversei com o Alexandre Matos perguntando especificamente sobre esse nome. O Matos disse que não é hora de falar sobre reforços para 2025. O Cruzeiro extremamente focado na decisão contra o Lanús nessa quarta-feira. Precisa vencer na Argentina para chegar à final da Sul-Americana ou pelo menos empatar e ganhar nos pênaltis. Só para completar sobre o Alderete, atleta formado no Cerro Porteño, com passagem pelo futebol argentino no Ginásio e no Huracan, também esteve no Basel, no Hertha Berlim, no Valência, chegou ao Getafe em 2022. Quero te explicar agora o que acontece com o Galopo, que virou alvo de mais uma especulação na Argentina. A imprensa por lá assegura que o Racing, semifinalista da Sul-Americana, adversário do Corinthians, pretende contratar o Galopo no ano que vem. Galopo que já havia sido alvo de propostas oficiais do Boca e do Rosário Central na metade do ano e que também, de acordo com a imprensa argentina, foi especulado recentemente como reforço do River Plate. O mais curioso é que, em meio a tantas especulações, o São Paulo assegura que não tem qualquer proposta oficial ou sondagem pelo Galopo de olho no ano que vem. Nada, absolutamente nada. O tricolor ainda afirma, assegura, admite que pode vender o atleta, mas precisa receber pelo menos 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Galopo que havia sido comprado em 2022 do Banfield por 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 34 milhões de reais. Só para encerrar o papo sobre o Galopo, sempre importante lembrar que recentemente ele concedeu entrevista à ESPN pedindo mais chances, mais oportunidades, e afirmando que havia conversado com o técnico Luiz Ubeldia. Parece que esse pedido público não foi atendido e o Galopo segue fora dos planos do treinador argentino. Hora de falar sobre o Palmeiras. Quero te contar se existe alguma possibilidade de o Verdão perder pontos no Campeonato Brasileiro por causa da emboscada armada por seus torcedores, por membros de uma torcida organizada Mancha Verde contra membros de outra organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul. Esse episódio triste aconteceu de sábado para domingo na rodovia Fernão Dias, nada a ver com jogos nem do Palmeiras nem com o Cruzeiro. Torcedores do Cruzeiro voltavam de Curitiba, onde haviam assistido a derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. O Palmeiras havia jogado no sábado em seu estádio contra o Fortaleza. O episódio resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro e outros 17 feridos. E os vídeos que têm sido divulgados são absolutamente assustadores, com rojões sendo atirados contra o ônibus de torcedores do Cruzeiro, coquetel Molotov, torcedores do Cruzeiro sendo extremamente agredidos, enfim, um verdadeiro caos. Mas, apesar de um clamor de vários torcedores de outros times, não existe qualquer possibilidade de o Palmeiras ser punido com a perda de pontos por causa da Mancha Verde. Não há como culpar o Palmeiras por um episódio de guerra, de crime, cometido por torcedores do time, nada a ver dentro do estádio. Se a coisa tivesse acontecido ainda dentro do estádio, sob a responsabilidade do Palmeiras, até poderia haver qualquer tipo de discussão. Diante desse cenário, houve dois especialistas em direito esportivo e ambos asseguram que não há nenhuma chance de punição. O Palmeiras está atento, movimentando ou de olho nos movimentos jurídicos para se proteger de qualquer tipo de punição. Mas é importante lembrar também que Palmeiras e Mancha Verde estão em lados opostos há bastante tempo. A atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a ser financiadora dos carnavais da Mancha Verde por alguns anos. Mas, assim que ela tomou posse como presidente, integrantes da Mancha Verde quiseram palpitar e participar da administração. Ela não permitiu e as partes se tornaram absolutamente opostas, com a Mancha Verde sendo uma eterna crítica à Leila e a Leila rompendo com as relações com a torcida organizada. Quero falar agora sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão tem dois problemas para o confronto contra o Cuiabá na noite dessa segunda? O primeiro é vencer o time adversário fora de casa, partida que começa às 19, para deixar a zona do rebaixamento. O segundo, evitar cartões. 13 atletas estão pendurados, ou seja, há um cartão da suspensão. E o próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Palmeiras na Neoquímica Arena na próxima segunda-feira. Quero contar sobre os 13 pendurados. Antes, lembrar que um desses 13 pendurados, a gente já sabe, não terá condição de enfrentar o Palmeiras. Trata-se de Rian, volante que teve uma fratura na base do 5º metatarso e só deve voltar na reta final da temporada. Outros dois jogadores estão cumprindo suspensão nessa segunda-feira e estarão no clássico. São eles o José Martínez e o Yuri Alberto. Os 13 jogadores suspensos, os 12, né? Vou excluir o Rian dessa lista.
Goleiro Hugo Souza, alguém extremamente importante na atual temporada. Os laterais Hugo, Bidu e Mateuzinho. O zagueiro Kaká. O volante Breno Bidon. Os meias atacantes Igor Coronado e também Rodrigo Garro. Além dos atacantes Memphis Depay, Thales Magno, Pedro Raul e Pedro Henrique. Jogadores importantes nessa relação, não podem levar cartão, sob o risco de não enfrentarem o Palmeiras. Corinthians que precisa somar pelo menos 13 pontos nos jogos que ainda disputa para escapar de vez da zona do rebaixamento. Ele entra em campo contra o Cuiabá na condição de antepenúltimo colocado, ou seja, no 18º lugar. Bora falar agora sobre uma das maiores injustiças cometidas no mundo do futebol nos últimos anos. Vinícius Júnior não ganhou a Bola de Ouro, o prêmio de melhor jogador da temporada passada. O atacante não foi bem com a camisa da seleção brasileira, mas se tornou grande protagonista das conquistas do Real Madrid na Champions League e também no Campeonato Espanhol. Isso já seria motivo suficiente para que ele vencesse. Ele também atende a todos os pré-requisitos para vencer o prêmio estabelecido, criado pela revista France Football, de jogo coletivo, de jogo individual, além da condição técnica e de bom exemplo. Vale a lembrança de que o Vinícius Júnior é hoje o grande combatente do racismo no futebol em todo o planeta. Mas a France Football entendeu diferente e escolheu o volante Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola, para vencer esse prêmio. Com um detalhe importante, o Rodri foi peça-chave na conquista da Euro pela seleção espanhola. Mas eu não consigo cravar para você que ele foi o grande craque da seleção espanhola e passou bem distante de ser o principal jogador do Manchester City na conquista da Premier League, time que não conseguiu avançar na Liga dos Campeões. Eu não vejo nenhum motivo para a vitória do Rodri. Até separei os números de Vinícius Júnior e Rodri para colocar para vocês. O Rodri disputou 50 partidas com 9 gols e 13 assistências. Já o Vinícius Júnior pelo Real Madrid foram 39 jogos, 24 gols e 9 assistências. Só para complementar, em protesto à premiação, à escolha do Rodri, o Real Madrid não enviou nenhum representante à festa em Paris e publicou o seguinte texto, abre aspas, a Bola de Ouro não representa o Real. Na chegada do Rodri à festa, lá em Paris, torcedores, manifestantes, começaram a gritar que o Vinícius Júnior era a Bola de Ouro e vaiaram a presença do volante espanhol. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer o que você pensa sobre esse prêmio. Você concorda, discorda, houve racismo? Por que o futebol brasileiro não tem tido representantes? E aí só mais uma última lembrança, Vinícius Júnior já havia feito grande temporada passada e não figurou nem sequer entre os 3 melhores. A gente fica por aqui, abraço, tchau! E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da não premiação de Vinícius Júnior na Bola de Ouro? Será que realmente houve uma injustiça? Quero saber a opinião de cada um de vocês. Então comentem aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino para não perder nada que rola aqui no nosso canal, no mundo do futebol, claro. E ficamos juntos porque no próximo jogo do Flamengo vamos precisar de toda a força possível para apoiar o nosso time. Até o próximo vídeo.